No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre a recolha de dados que o Facebook e o Snapchat continuam a fazer. Mesmo com a implementação do recurso ATT no iOS, dados dos utilizadores continuam a ser recolhidos. Coloque o fone no ouvido e curta a notícia de hoje, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Terminar mais uma semana cheia de notícias tecnológicas com uma notícia destas que vos vou trazer é dose. Realmente poderia ser uma notícia mais animadora, mas pelos vistos estas empresas não estão para nos deixar em paz. Voltando ao assunto, há uns tempos atrás a Apple tinha anunciado como um dos mais importantes recursos a ser implementado na atualização iOS 14.5 o chamado ATT ou App Tracking Transparency. Este recurso limita de forma completa a recolha de dados dos utilizadores, bloqueando o acesso a estas informações, pedindo sempre aos utilizadores autorização para o fazer. Estes são confrontados com duas opções, ou sim ou não. A vertente tecnológica fez esta cobertura quando isto foi anunciado e inclusive saiu alguns episódios a falar deste assunto, até porque nos lembremos nós que o tio Mark Zuckerberg fartou-se espernear quando este recurso foi anunciado por parte da Apple. Mais tarde tentou fazer um jogo psicológico com milhões de pessoas a dizer que isso não os iria afetar e blá blá blá, mas o que é certo é que houve algumas fugas de informação que alegadamente em reuniões administrativas foram dadas ordens para arranjar uma maneira de conseguir contornar esta questão. Claro que as principais apps sempre se mostraram contra estas novas regras da Apple, com o Facebook a liderar as críticas. Estariam eles a perder negócio e a perder dados que consideram essenciais e vitais para manter a sua rede social a funcionar segundo o seu modelo de negócio. O que é certo também é que agora sabe-se que mesmo com estas regras e proteção, apps como Snapchat ou Facebook continuam a recolher dados dos utilizadores mesmo que estes recusem este processo. O que se sabe agora é que, fruto de uma investigação que está a decorrer, é que há uma falha neste recurso da Apple e que está a ser explorada tanto pelo Facebook como pelo Snapchat. Estas novas regras permitem que os dados sejam recolhidos desde que sejam cumpridas determinadas regras. Segundo uma das regras é que a app abre aspas, não pode derivar dados de um dispositivo com o propósito de identificá-lo exclusivamente, fecha aspas. Ora, isto leva a que a recolha de dados seja realizada em grupos e de forma anónima, ao qual depois serve para apresentar publicidade a esses mesmos grupos. Recentemente, o Snapchat informou aos seus investidores que irá vender os dados de 306 milhões de utilizadores aos anunciantes, enquanto, por outro lado, o Facebook há vários anos tem como modelo de negócio seguir os utilizadores de forma anónima, recolhendo todo e qualquer tipo de dado para vender aos anunciantes. Por fim, fica claro que mesmo com a recusa da recolha de dados nas configurações do iPhone, há uma grande possibilidade de algumas apps estejam a seguir os utilizadores. O curioso nisto é que fazem-no mesmo respeitando as regras rígidas da Apple e do seu recurso de privacidade, o ATT. Meus amigos, eu já não sei mais o que vos diga. Porque sinceramente, quando fiz esta cobertura há uns meses atrás, quando a Apple anunciou este recurso no iOS 14.5, trouxe realmente alguns episódios que relatavam não só a questão da implementação do próprio recurso, trouxe as reações de algumas empresas, nomeadamente o Facebook, foi aquela que efetivamente eu mais trouxe sob a respeito, porque também foi aquela que mais se manifestou contra esta situação. Lembram-se perfeitamente quando eu falei-vos
que até o Mark Zuckerberg numa sala do Clubhouse chegou a criticar essa situação. Ou seja, isto aqui já tem trazido pano para mangas, tem havido imensas críticas e eu já na altura tinha levantado essa questão que isto realmente não iria ficar por aqui. Eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, obviamente isto não me surpreende, porque eu já esperava que iria correr muita água debaixo daquela ponte. Eu sabia que o Facebook, tendo como praticamente modelo de negócio a venda de dados dos utilizadores e vendo de repente ser privado dessa situação, porque eles sabem perfeitamente que o público iOS é uma grande fatia também do bolo, até porque só existem, infelizmente, 2 grandes sistemas operativos, que é o da Google e do iOS da Apple, e só havendo essas 2 alternativas, obviamente que ele ia se ver privado praticamente 50% do bolo. E sendo o único modelo de negócio a venda de dados dos utilizadores e sendo privado dessa situação, obviamente que ele não iria deixar barato esta situação, tal como eu mencionei há pouco. Alegadamente houve algumas reuniões administrativas em que ele realmente deu essa ordem para conseguir-se arranjar uma maneira de contornar esta situação, e obviamente que eles devem ter estudado uma falha ali deste recurso para ser explorado e para ser implementado as maneiras de como eles conseguirem rastrear e recolher os dados dos utilizadores. Agora, a mim, sinceramente, o que me espanta mesmo é que haja esta falha tão grande por parte do ATT, deste recurso Web Tracking Transparency por parte da Apple, e que esteja esta brecha, esta falha tão grave, que permita 2 aplicações, pelo menos daquilo que se sabe, que estejam a recolher dados dos utilizadores, ou seja, conseguirem contornar aquela situação. Ora, se eles fizeram um evento em que alegam e apresentam e falam abertamente sobre aquilo que vai ser implementado, explicam aquilo que vai acontecer, batem ali com a mão no peito a explicar esta situação, a dizer que vai ser um recurso altamente de proteção para os seus utilizadores, que com isto vai permitir aos utilizadores conseguirem bloquear as apps de conseguirem rastrear e recolher qualquer dado dos utilizadores, para no fim haver uma falha tão grande que permita 2 empresas, pelo menos do que se sabe, que estejam a recolher dados dos utilizadores. Isto para mim é claramente grave e espero sinceramente que o quanto antes a Apple possa conseguir resolver e contornar esta situação. Ora, se este recurso foi criado com o intuito de proteção de dados e privacidade dos utilizadores iOS, não faz sentido nenhum que realmente a Apple o quanto antes não resolva esta situação. Isto pode ser criado de 2 formas, ou criar ou adicionar novas regras às regras atuais, de forma a que estas ações legalmente possam cair por terra por parte destas empresas, ou seja, que seja anulado e que assim a lei possa estar outra vez do lado da Apple, ou então mesmo a Apple, pegando nas regras existentes, modificá-las a nível de texto para que se torne claro e efetivo, e que assim, se estas empresas forem apanhadas novamente a contornar esta situação, o texto vai estar claro e assim a Apple vai ter sempre a razão do lado. Outra coisa que me está a deixar aqui muito curioso em relação a isto é que a Apple não tenha detectado esta situação, até porque este recurso já foi anunciado no início do ano como um dos grandes recursos do iOS 14.5, ou seja, na altura quando isto foi anunciado, houve várias empresas, nomeadamente o Facebook, que se manifestaram contra esta situação. Houve fugas de informação que foi parar aos mídia e a Apple obviamente que sabia disso, das intenções por parte do Facebook. Houve alegadamente aquelas fugas de informação que eu falei-vos há pouco, daquelas reuniões administrativas em que alegadamente o Mark Zuckerberg tinha dado ordens de conseguirem contornar, neste caso dando ordens às suas equipas para arranjarem uma maneira de conseguir contornar esta situação. Ou seja, isto era público, havia empresas realmente a manifestarem-se que iriam tentar arranjar uma maneira em relação a isto, e a Apple realmente nunca tem detectado isto. Ou seja, agora é preciso uma investigação, que eu não sei quem é que está a fazer esta investigação, se é uma investigação interna da Apple ou se é de outra empresa qualquer, que de repente estão a fazer uma investigação e descobrem que há empresas a conseguir contornar este recurso que a Apple implementou. E a mim especialmente deixa-me incrédulo é ver estas empresas que já viram o seu nome manchado em praça pública por conta de ações erradas
e completamente proibitivas que fizeram no passado, verem que estão a gastar do seu tempo, os seus recursos, com estas manobras de se focarem em arranjar maneira de conseguir contornar a lei, de conseguir encontrar falhas da concorrência para conseguir explorar aquilo ao mais ínfimo pormenor, para conseguirem levar adiante o seu modelo de negócio, porque realmente é aquilo que eu já vos tinha dito no passado. Faz sentido estas empresas só terem como único modelo de negócio esta situação? A única resposta que eu encontro é que sim, porque infelizmente este tipo de negócio é o que gera milhões e milhões de euros, de dólares, de reais, seja aquilo que for. Ou seja, este modelo de negócio, infelizmente, em pleno 2021, ainda continua a lucrar e a trazer muito dinheiro a estas empresas. E por causa disso mesmo, para fechar este episódio e para fechar esta semana de notícias tecnológicas, faço uma pergunta que eu praticamente já tinha feito no passado e continuarei a fazer enquanto não vir mudanças a respeito deste assunto, que é: faz sentido cada um de nós continuar a dar palco, continuar a dar importância a estas empresas? E quando eu faço-vos esta pergunta, faço nomeadamente a dar importância na perspectiva de continuarmos a usar estas aplicações e continuarmos a usar estes serviços. Eu sei que é uma pergunta um pouco delicada, porque realmente estes serviços, estas aplicações, fazem parte de ferramentas de trabalho de muita gente, ou seja, há muitas empresas, há muitas pessoas em nome individual que trabalham por conta própria, que usam estas ferramentas, que usam estes serviços, ou seja, são ferramentas que eles usam diariamente para a divulgação dos seus trabalhos. Eu próprio também uso a ferramenta destas empresas também para a divulgação do meu trabalho, mas por causa de eu fazer-vos esta pergunta, eu também faço esta pergunta a mim mesmo. Faz realmente sentido continuarmos a dar importância e continuarmos a dar palco a estas empresas? Porque realmente estas empresas, como só têm este modelo de negócio e continuam a faturar milhões em cima de nós, obviamente que nunca respeitarão a nossa privacidade e nunca respeitarão a nossa decisão de protegermos os nossos dados. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.